Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ok? E não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Vai lá dar uma fuçadinha, ok? Tem caixa assombrada do mês de março disponível para vocês com o tema Bruxa Verde. Não perca. Vamos pro relato? Vamos! E é este daqui. Inveja, arrogância ou loucura? A maledite que acabou com um departamento. Ei, Laia. Olá, Ana. Esse relato trata de uma experiência complicada no trabalho que causou muita confusão, estresse, brigas e teve até algumas magias. Para evitar problemas futuros, os nomes e locais foram alterados. Vamos lá. Eu acho que é uma moça que nos conta, tá? Tá dividido aqui por partes, mas eu vou falar só assim os títulozinhos, subtítulos, né? Contratação. Eu trabalhava em uma empresa multinacional no Rio de Janeiro, com um escritório aqui no Brasil. O diretor desenvolveu um projeto para impulsionar a marca no país e precisava de um líder de equipe para iniciar o setor e aumentar as vendas. Após um longo processo de seleção, encontramos a candidata Maledite, que na época parecia disposta a trabalhar, muito simpática e se destacou no processo online e na entrevista. Início da jornada de trabalho. A nova contratada parecia feliz e esforçada, mas demonstrava certa dependência para tomar decisões. Apesar de um pouco sem noção, ela era assertiva e afirmava ter assumido várias posições de liderança em outras empresas, o que nos levava a acreditar nela. Eu queria que ela tivesse sucesso no projeto. O surgimento da verdadeira personalidade e comportamentos estranhos. Bom, eu era responsável pelo setor de compras e encarregada das cotações e compras de equipamentos. A nova colega, sem ser requisitada, ofereceu ajuda, mas quando fez uma cotação fora do planejado e não a entregou, percebi que queria falar com o meu superior. Mas quando fez uma cotação fora do planejado e não entregou, percebi que queria falar com o meu superior. Embora sua presença tumultuasse as tarefas, conseguimos seguir em frente. Ok, não entendi muito bem, mas vamos lá. Ela começou a se intrometer começou a acontecer isso. Ela começou a se intrometer em áreas que não eram suas responsabilidades e contratou uma ex-colega de trabalho sem uma razão clara. Mas isso seria a sua ruína. Bom, dificuldade em tomar decisões e comportamento manipulador. A Maledite era muito convincente e tinha um ego espetacular. Segundo ela, todos os diretores gostavam dela, pois ela conhecia todas as plataformas de projetos. Depois eu busquei no Google, sabe? Dei um Google e nada batia com o que ela falava. Aí eu comecei a ver que ela mentia compulsivamente. Toda vez que ela era encurralada para tomar uma decisão, ela tinha medo. Me chamava e pedia minha opinião. Eu falava o que pensava e dizia a ela o que fazer. Se fosse eu, fazia assim. E ela seguia isso sem questionar. Mas foram tantas as vezes que eu comecei a cortar isso. Afinal, ela tinha que mostrar serviço, não eu. E isso me atrapalhava no meu trabalho. Como as coisas que eu falava davam certo, ela é que levava o crédito. Comportamento malicioso. Bom, a Maledite começou a mostrar as garrinhas, mas como disse, tinha uma lábia e se fazia de vítima o tempo todo. Fez fofoca sobre todos, chegava para mim e falava que fulano falou mal de mim, mas dizia para eu não me preocupar, pois ela iria cortar essa pessoa. E acho que fazia a mesma coisa com os outros. Até que um dia encontrei o administrador do prédio onde trabalhávamos, e ele, que me conhecia há tempos, me disse: "Olha,
a sua chefe precisa ver esse documento. E falou o nome dela, né? Olha, sua chefe precisa ver este documento. E falou o nome dela. Foi aí que eu estranhei. E falei, bom, ela não é minha chefe. Não é a dona da sala. E não responde a nenhuma questão financeira. Aí eu peguei o documento importante e direcionei para quem precisava vê-lo. Certa vez ela criou uma intriga tão grande que todos resolveram confrontá-la. Ela, mais uma vez, se sentiu acuada e até se saiu bem da situação. E mais uma vez se fez de vítima. A coisa foi só piorando, até que a Maledite começou a nos trazer uma série de comidinhas para comer no trabalho, sabe? Eu não comia nada. Até tentava chegar antes dela para que ela não fizesse nada no escritório. Vai saber, ela nos falava que era do santo e que ninguém mexia com ela. Fazer o que no escritório? Eu não comi. Até tentava chegar antes dela para que ela não fizesse nada no escritório. Tipo, não jogasse nenhuma mandiga ali no escritório. Ela nos falava que era do santo. O que era do santo? A comida? Ou alguma coisa que ela fazia lá? Ou que ela era do santo? Não sei. E que ninguém mexia com ela. Certo dia, quando chegamos, eu notei uma cruz desenhada na porta, que era de madeira, sabe? A porta era de madeira. Eu acho que ela pegou um objeto pontiagudo para fazer essa cruz. E no fim estragou a porta. E constantemente nós víamos galhos de plantas do nada aparecerem lá no chão. Tinha um cheiro de fumo de corda às vezes também. O estranho é que trabalhávamos no meio de um importante centro comercial. Não havia árvores nem nada ali por perto. Onde ia ter uma planta para que o vento fizesse cair bem dentro da sala? Impossível. Ela insistia também nas comidinhas. Certo dia, deu até um chocolate de presente para uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho que recebeu o chocolate passou muito mal. Ela também trouxe um whey protein, né? Trouxe um whey, mas aquilo parecia terra de cemitério. Algo dentro de mim falava, joga fora, besta. Então eu joguei, fiz minhas orações para que nada de ruim nos acontecesse. Comportamento cada vez mais estranho. Bom, ela era muito estranha. Ela se achava superior a todos. Não sabia conciliar ser humilde para perguntar. Não sabia conciliar ser humilde para perguntar, é isso? A mulher é aquele tipo de pessoa que carregava algo negativo, sabe? Por fim, em meio a uma roda de conversa com o pessoal dela e eu, ela sem querer revelou que não tinha a experiência que disse ter. Ou seja, ela mentiu. Eu acho que isso é até comum no Brasil, né? Mentir no currículo. Mas até aí, tudo bem, digamos assim. A chance foi dada a ela, era só ela aproveitar e evoluir ali dentro. Mas ela começou a querer comandar todo mundo, inclusive o meu departamento, no qual ela não tinha conhecimento algum. Era realmente estranha. Começou a dar avaliações com a sua equipe fora do escritório, momento que ela aproveitava para falar mentiras, ameaçar, tipo assédio moral mesmo. As pessoas reclamavam, mas como ela era bem convincente e não tinham provas, não era possível denunciá-la para a direção. Até que um certo dia, após ela aprontar tudo que já tinha aprontado e muito mais, se referindo a todos como funcionários dela, etc., ela foi denunciada. Mas uma das pessoas contratadas por ela, que havia trabalhado com ela já em outra empresa, a funcionária nova que eu falei, lembra que ela contratou sem motivo? Acabou falando que ela havia aprontado a mesmíssima confusão na outra empresa também e não reconhecia o erro, não. Por isso foi transferida. E após isso, todos do departamento saíram
Um por um. Tipo uma maldição mesmo. Ou que zumba feita por ela. E esse foi fechado. Acho que é onde ela trabalhava lá. Ela aprontou isso, né? Onde trabalhava. Foi um por um saindo do departamento e acabou que o departamento foi fechado. Seria ela uma erva daninha? Uma pessoa com energia ruim? Tudo indicava que sim. Bom, início de uma investigação, uma CPI e o desfecho. Tem alguém batendo. Oi, meu amor, é o Vitório. Oi, a mamãe tá gravando, meu amor. Espera um pouquinho. Ele não para. Bom, beleza. Então, parece que ela acabou com o departamento da outra empresa, foi passada pra cá, né? Foi pra nova empresa e tava fazendo a mesma pataquada. Parte 7. E última parte dessa história. Início de uma investigação, uma CPI e o desfecho. Bom, digo CPI, pois foi iniciada uma investigação sobre a conduta dela. Mas como eu ia falar que a mulher era sinistra, que mexia... Foi aberta uma investigação, né? Mas como é que eu ia falar que a mulher era sinistra? Que ela mexia com magia? E deixava isso claro para todo mundo. Como que você vai falar isso, né? Bom, nos atemos ali às ações dela e às loucuras que estava acabando com a equipe. Mais uma vez, era difícil de provar, pois ela era esperta demais. Ela enviava as mensagens com ameaças e fofocas, mas em seguida apagava. Só que consegui tirar alguns prints. Na verdade, consegui prints de muitas delas. E as outras pessoas também. Então enviamos e uma verdadeira investigação foi iniciada, pois eles não queriam ser injustos, né? E acredito que achavam que era intriga da oposição. Mas durante esse processo, tudo foi provado contra ela. Suas reais intenções foram comprovadas através dos prints. E olha que ela argumentava, viu? Eu acho que se fosse política, ela ia se dar bem. Pois é. Mas no final, antes da decisão, ela se colocou como vítima, como sempre. Que ela era uma moça responsável, sofrida, ela era mãe, e o que estavam falando dela era inaceitável, uma deselegância. Foi aí que eu dei a cartada final. Ela era tão maldosa que certa vez enviou uma carta de demissão para mim, falando que não queria mais ficar. E falou muito mal, eu acho, dos chefes dela. Reclamou de muita coisa, que na verdade ela poderia resolver se tivesse uma postura mais adulta e honesta. Eu respondi da forma mais polida e conciliadora possível e guardei a mensagem. De fato, nunca pensei que eu precisaria usá-la. Como consideração final, enviei tal e-mail e pedi que fizessem uma leitura, analisassem o real caráter dela, pois ela fazia muita intriga. Era uma verdadeira maledite. Eu não disse isso, né? Não, já disse sim, a maledite. E a partir daí... ela não disse isso pro pessoal, né, que estava investigando, que ela era uma maledite, entendi. E a partir daí ficaria a critério deles. Avaliem e vejam aí. Ela fazia rezinhas e sabe Deus mais o quê? Ou de fato... Não entendi aqui. O fato é, sei lá... o Vitório. Era que ela queria... O fato é que ela queria reinar absoluta ali. Eu realmente não sei se ela era má mesmo, uma pessoa má, e queria que eu me lascasse, ou se aquilo lá era patológico dela. Até hoje eu não sei realmente. O Vitória, ele não, por mais que eu fale que eu tô trabalhando, que ele precisa esperar, ele não para. Bom, Maledite foi demitida, mas após a sua saída, todo mundo saiu. Novamente, um após o outro, por conta própria, mas em sequência. Eu não sei se ela fez algo, mas o fato é que o departamento fechou e não sobrou ninguém.
Hoje, eu trabalho em outra empresa e espero que ela também tenha progredido na vida e aprendido com a situação. Uma curiosidade, eu cheguei até a jogar tarô para saber se ela era má mesmo ou doida. Mas todos falavam, fique em paz, filha, ela não ficará muito tempo. Ela vai se vingar de todos, mas você estará protegida. A sua mãe ora muito por você e oração de mãe protege em dobro. Fica a dica. E graças a Deus nada de mal me aconteceu. Na verdade, pra ninguém, né? Só acabou com o departamento todo mesmo. Beijos e obrigada por contar o relato. Um beijo pra você, muito obrigada. E então, isso é estranho de fato, né? Porque ela já havia feito isso, confirmado por aquela garota que ela trouxe, né, da outra empresa que ela trabalhava, ou do outro, né? E essa moça falou que ela fez a mesma coisa lá, intriguinhas, papapá, não sei o que, aquelas coisas, tudo que ela fez. E acabou que foi tirada de lá, mas após ela sair, um por um saiu e acabou com aquele departamento. E o mesmo aconteceu nessa outra empresa. Começou com as mesmas intriguinhas, com as mesmas bababá, dando comidinhas para as pessoas, vai saber o que, fazendo o que, desenhando sei lá o que na porta e tal. E após ela sair também, pela segunda vez, todo mundo saiu, mesmo que fosse por vontade própria, mas acabou com o departamento ali também. É estranho, não é? A pessoa tem um negócio assim, é o que ela fala, se isso daí era maldade, tudo, se isso é patológico, que mentia, se saía bem. Então, às vezes eu falo, a pessoa tem algum desvio psiquiátrico, sei lá, alguma coisa aí, né, que se for bem analisado, mas é maledite, né? Não sei ali se ela fez, né, como ela diz, alguma mandinga ali, algum trabalhinho pra prejudicar ou pra falar, tipo, se eu não ficar aqui, ninguém mais fica também, sabe? Ela falou que ninguém mexia com ela porque era do santo, não sei, essas coisas, né? Aí que tem gente que acaba usando essas coisas e lidando de uma forma a prejudicar os outros, às vezes por puro orgulho, egoísmo, enfim. E você, já trabalhou com alguma maledite ou com algum maledito? Já te ofereceram comidinhas especialmente pra você? Conta aqui pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor, ok? Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.